pessoal, a gente está no encontro 6, que é o nosso último encontro desse pequeno texto, né, do Humberto Maturana, e que a gente viu em 6 encontros, e que tem a ver com toda uma relação entre a cultura matrística e a cultura patriarcal. E esse último encontro que a gente vai ter, que a gente está tendo, né, ele é para a gente conversar um pouquinho a respeito das conclusões que o Maturana vai tirar a partir de todo o processo, né, que ele, todas as reflexões que ele trouxe para a gente durante os 5 outros encontros, né, os 5 encontros anteriores. Então, e ele vai chamar, né, essas conclusões de conclusões a respeito da ética, é uma reflexão a respeito da ética, né? Então, ele vai nos trazer uma reflexão que é super importante na nossa cultura hoje, né? E sempre foi uma discussão importante, né, a respeito do que é a ética, né? Mesmo que ele não trate exatamente, né, apesar de ele chamar de reflexões éticas, ele não vai trabalhar exatamente o que é a ética exatamente, né? Mas ele vai falar das relações humanas e do conteúdo que existe atrás dessas relações humanas. E falando disso, ele vai estar falando da ética, né? A gente poder, assim como introdução dessa reflexão, a gente poder pensar um pouco na ética não como algo de um comportamento fixo que é universal, mas é algo que vai se apresentar dentro de diversos parâmetros nas tantas culturas, nas tantas manifestações culturais, mas que a ética tem por trás de todas essas culturas algo que tem a ver com o cuidado com a vida, né? Cuidado com as relações com a vida, com a, a perpetuação dessa vida, né? Então, podemos dizer que todas as culturas, de alguma forma, né, vão se aproximar ou se afastar disso, né, desse cuidado com a vida. Então, ele nos traz essa reflexão a partir desse conteúdo que tem a ver com o matrístico e o patriarcal. Então, uma das coisas base para a gente começar essa reflexão, né, é retomar essa essência que o Maturana nos traz, de que o ser humano é essencialmente cultural, que o humano não existe sem cultura, né? Então, que a cultura ela é algo que vem da evolução da nossa espécie, né? E a gente viu isso já no percurso anterior que a gente viu a árvore do conhecimento, né? Ele já estava falando sobre isso, né? E depois, durante esse texto que a gente viu agora, ele retomou essa questão, né? Então, que o ser humano ele existe graças à relação com outros seres humanos, é isso que nos torna humanos. E essa relação, que é uma rede de conversações, né, e essa rede de conversações, ela nos traz uma forma de nos emocionar, né? Existe uma emoção de fundo nessa rede de conversações. Então, isso é o que vai se manifestar como um aspecto cultural. Então, essa rede que se forma de interações, que a gente pode chamar de conversação, que não é só a conversa verbal, a linguagem é muito importante dentro disso, mas não é só a linguagem verbal, é toda a rede de relações que vai se compondo e que vai causando como uma interdependência entre as diversas pessoas que vão participar desse ambiente cultural.
Então, é super importante a gente se dar conta que dentro de uma cultura, né, existe uma rede de ações que são ações consensuadas, né? Só que a gente não se dá conta disso. Né? Então, por exemplo, uma coisa simples como a gente comprar um pão na padaria para tomar o café da manhã. Né? Então, parece a coisa mais simples desse mundo. Eu vou à padaria comprar um pão para tomar o café da manhã. Mas esse pão, ele é fruto de uma rede imensa, consensuada, de conversas, de relações, de ações, né? que permitem, né? Desde cultivar o trigo, de fabricar o pão, de transportar esse pão, transportar o trigo, todas as relações de comércio que existem por trás disso, a complexidade que existe de ações humanas infinitas, que são ações de pessoas que a gente não conhece, né? Não é assim que a gente conhece a pessoa que produziu o trigo e a pessoa que moeu o trigo e depois a pessoa que fez o pão. Né? Não existe mais isso. É uma rede consensuada de milhões de pessoas, né? Toda trabalhando junto para que a gente possa ter a luz elétrica, que a gente possa estar fazendo essa reunião, para que a gente tenha o pão do café da manhã, e a gente faz parte dessa rede. Nós também colaboramos com essa rede. Então, é uma rede imensa que se forma, e que dentro desse diálogo dessa rede, né, dessa conversação e dessas relações, elas são permeadas por emoções. Então, cada cultura ela tem uma forma muito específica de coexistência. Então, essas relações, essas colaborações, elas se dão em cada cultura de uma forma diferente. Elas podem se dar via algo muito solidário, algo muito amoroso, algo que tem muito a ver com uma conexão com o sentimento de paz, né? Mas também ela pode se dar por toda uma série de medos e de carências que a mesma cultura vai nutrir como um mecanismo de fazer com que as pessoas se colaborem, né, para a existência daquele próprio ambiente cultural. Então, essas formas de existência, né, que têm características muito próprias, elas subsistem geração após geração numa determinada cultura. Então, quando nasce uma criança, a gente já começa a educá-la, né, para que ela possa subsistir dentro daquela cultura, que ela aprenda e naturalize uma série de comportamentos e emoções, né, e formas de agir. Então, uma coisa importante disso tudo, né, é que se existe, para existir a conversação, né, existe um considerar que o outro, né, a existência do outro. Então, dentro dessa rede de conversação, eu me dou conta que existe o outro. O outro é muito importante dentro da rede de conversação. Então, mesmo que uma cultura seja muito afastada dos princípios da vida, né, que ela esteja pautada por emoções muito relacionada com a competição, com a raiva, com a violência, né, que, como é o caso do patriarcado, mesmo pautada por essas emoções, o simples fato de existir um ambiente cultural, existir uma rede de conversações, nos leva a perceber de que existe o outro, né? O outro
por mais que eu possa tentar negar a existência do outro, o outro se impõe dentro de qualquer relação cultural, né? Porque o próprio sentido de, de experiência compartilhada, de construção compartilhada, que uma cultura, que é inerente a uma cultura, não existe uma cultura sem essa experiência compartilhada, que vai de geração em geração, isso pressupõe a existência do outro. Não tem como se gerar uma cultura sem isso. Assim como não existe como gerar a própria humanidade, né, em cada ser humano, gerar a própria humanidade sem a presença do outro. A gente viu bem isso, né, no texto anterior que a gente viu do Maturana, quando ele dá o exemplo daquelas meninas lobo, né, de que quando não existe a presença de outro ser humano, né, é como se a humanidade, né, existente como potencial, ela não se manifesta. Então, nós todos precisamos, dentro da nossa rede de conversação, que pertence à nossa cultura, né? A cada cultura que a gente vive, que a humanidade vive, tem a sua rede própria de conversação, e isso forma a humanidade daquele ser que chega nessa rede, né? Dos recém-nascidos, das crianças. E retomando um pouco o que a gente viu no nosso último encontro, que já faz alguns dias, porque a gente teve uma paradinha, né, de Ano Novo, então, retomando isso, né, que o Maturana coloca, que mesmo nessa emoção tão dissociada, provocada pelo sistema patriarcal, né, mesmo dentro do sistema patriarcal, é imprescindível, né, a energia amorosa, que então, que o que permite essa coesão, essa troca, é uma energia amorosa, mesmo que a emoção de fundo não seja essa, na nossa cultura, na cultura patriarcal, existe como se nesse pano de fundo que tem a ver com algo tão violento, tão agonista, tão, às vezes, triste, pesado, né? Mesmo atrás disso, a gente vê lá o pano mais de fundo ainda, existe uma energia amorosa, atrás. Por quê? Porque a gente não conseguiria se manter coeso, né? Se manter a nossa coexistência se não fosse essa energia amorosa. Então, nós permanecemos juntos e damos a humanidade ao humano a partir dessa energia amorosa. Então, no fundo do fundo, mesmo que a energia seja, que a emoção de fundo seja uma emoção de tristeza, de raiva, de dor, de vingança, né? Atrás disso sempre tem uma energia amorosa, que é a energia, né? A emoção do amor que permite a humanidade existir. Então, vamos ver um pouquinho como é que isso acontece, né? Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente vê a organização da nossa cultura, da nossa sociedade, com tantas desigualdades, com tanta violência, com tanta naturalização da violência, né? O mundo do jeito que está, destruindo a natureza, né? Essa realidade tão distópica que a gente vive hoje, como que existe amor atrás de tudo isso, né? Então, o Maturana, ele nos lembra que nós somos mamíferos, né? E os mamíferos, eles necessitam do outro para ser. Então, desde a nossa origem, né, lá dos filos que vão como que, agora me faltou a palavra, né? Vão se abrindo dentro dessa árvore da vida,
depois eu me lembro da palavra exata que ele usa. Então, dentro da evolução da nossa espécie, né? A gente pode ver que dentro desse filo dos mamíferos, né? Existe essa relação, o próprio mamífero, ele é um ser que necessita da relação com o outro, né? Porque dentro do filo dos mamíferos, a aprendizagem do ser, mesmo com a base instintiva, mesmo aqueles mamíferos mais com o sistema nervoso mais primitivo, né? Eles precisam da presença da mãe, da presença de alguém que os cuide, para que eles possam sobreviver. E a gente tem isso, né, evolutivamente dentro da nossa espécie. Então, essa energia, né, a gente pode dizer que o amor, ele tem também uma base biológica, né, no cuidado com a cria, na interação que promove o aprendizado, né? Então, os mamíferos, assim como os pássaros, eles aprenderam evolutivamente a cuidar, né? O cuidado dos filhotes, o cuidado com a vida, o cuidado com o grupo, né? Essas espécies que são grupais, né? Que são de manada, que precisam do grupo, existe um aprendizado de convivência, um aprendizado de cuidado, uma cooperação, o que o Maturana vai chamar de conversação, e que na nossa espécie é muito complexo, né? Então, é como que, por mais que a gente esteja afastado do amor, né, essa energia ela continua viva e pulsante dentro da gente, né? Porque senão a gente não estaria vivo, né? A nossa própria espécie não existiria. Esse sistema complexo de coordenações ele não existiria se não houvesse esse interesse, essa vontade de ser no mundo junto com os demais. Então, a gente é uma espécie que está biologicamente programada, né, para estar com as outras pessoas, para estabelecer uma rede de conversação. Então, nós não somos uma espécie biologicamente programada para negar o outro, né? Então, mas, de certa forma, dentro dos nossos ambientes culturais, é como se algumas culturas se fechassem em si mesmo, né? E pudessem reconhecer aquele que está dentro daquele ambiente cultural, mas negasse o que é diverso, né? Negasse a diversidade. Então, é como que uma dissociação muito profunda, né? Que nega essa natureza amorosa, ok? Porém, mesmo sendo negada a natureza amorosa, ela existe de alguma forma, tá? Então, isso não quer dizer que, pelo fato de termos a natureza amorosa, ela esteja plenamente desenvolvida ou plenamente trabalhada. Não, muito pelo contrário. Na maioria dos ambientes culturais, ela está atrofiada, né? Principalmente, obviamente, nas culturas patriarcais, então, nos ambientes patriarcais, né? Nas diversas manifestações culturais do patriarcado, existe essa amorosidade de uma forma atrofiada, né? e negada, né? Então, nessas culturas, em geral, o amor, o afeto, o cuidado é visto como uma fraqueza até, né? Depende do ambiente cultural, é visto como fraqueza, como uma debilidade, como uma coisa ruim. Mas o que o Maturana quer nos trazer? Que mesmo nesses ambientes, existe dentro de cada ser uma possibilidade de desenvolver uma cultura de amor. Por quê? Porque biologicamente a gente está programado para isso. Então, ele acredita que a grande mudança exista, né? A partir de uma mudança do tipo de emoção que a gente pode cultivar, a partir principalmente das novas gerações.
Então, o patriarcado, desde a sua origem, ele vem cultivando as emoções como raiva, ódio, tristeza, né? Então, a gente tem são milhares de anos de cultivo dessas emoções, a ponto de a gente naturalizar um estilo de vida que tenha como base essas emoções, achando que essas emoções é que têm validade, né? Então, é como se fosse natural a violência, natural a tristeza, natural ter uma vida mais ou menos, uma vida que onde eu não sinto, não me satisfaço pessoalmente, não sinto que eu estou em comunhão com os outros. É como se isso fosse natural, né? O ser explorado pelo outro, explorar é natural, né? Então, dentro do patriarcado, a gente naturalizou essas coisas, né? E essas emoções, sim, elas existem na nossa espécie, né? Então, a gente fica com raiva, a gente fica triste, às vezes a gente odeia algumas coisas, né? Mas essas emoções, elas teriam que ter caráter transitório. O grande problema do patriarcado é que ele rompe com o caráter transitório e cultiva essas emoções. Transforma essas emoções na base da sua construção cultural. Então, aos poucos, né, ela vai, essa base, ela vai se tornando pano de fundo, né? E o que que acontece com a, a nossa cultura, né? As organizações sociais, as conversações que existem dentro daquela construção social, né? Então, elas vão gerando, ao invés de bem-estar, vão gerando um mal-estar, né? Então, mesmo a psicanálise, ela falou muito dessa coisa do mal-estar da civilização, né? Então, que cada época tem um mal-estar específico. E quando se fala do mal-estar da civilização, é como que ligando que a civilização naturalmente tem que gerar um mal-estar, né? De certa forma, a gente pode até concordar com a psicanálise nesse sentido, né? Na questão de que a construção da civilização, do que a gente chama civilização, ela vem muito a partir do patriarcado, né? Da construção do próprio patriarcado, que vem consolidando essa questão da dominação do instinto, da dominação do ser humano pelo ser humano, né? Da construção do território que cerceia, onde a terra é dividida e pertence a alguns e não pertence a outros, né? Então, essa relação de posse, que vai desde a relação com a terra, com os objetos, com os animais, com outros seres humanos. Então, esse mal-estar, né, que vai permeando, porque está carregado dessas emoções, né, ele vai gerar uma cultura de loucura, na realidade. Hoje a gente pode ver essa manifestação no tipo de organização social que nós temos, que, que leva a uma espécie de loucura coletiva, né? E uma infelicidade coletiva também. Então, é como que fosse inerente a esse tipo de organização social entrar nessa questão, né? De uma neurose coletiva, na realidade. Quando a gente fala de uma cultura de loucura, né? A gente está falando de uma neurose coletiva. Um jeito, essa rede de colaboração, ela passa a adoecer toda ela, né? E vai gerando uma coisa que é uma sociedade, como a gente estava falando hoje, de rendimento, uma sociedade de rendimento, uma sociedade de cansaço, uma sociedade de infelicidade. E acha que isso é natural.
Então, é importante a gente perceber, né, que essas emoções, que a gente tem cultivado socialmente, elas geram campos de ação e de formas de ser e fazer. Então, quando a gente vai cultivando emoções como tristeza, como raiva, como vingança, né? Como nojo, ah, como medo, né? A gente vai gerando formas de ser no mundo a partir dessas emoções, né? Que estão muito presentes. E isso gera uma forma de fazer também, né? Opa, voltamos aqui. Então, a gente olhando isso e falando sobre ética, né? Podemos pensar assim, bom, então existe uma coisa que é ruim, né? Que é o mal, né? E existe algo que é o bem, né? E isso é inerente ao ser humano, né? A polarização é inerente ao ser humano. A gente pode pensar isso, né? O ser humano sempre foi assim, polarizado, né? O ser humano sempre foi assim, violento, cheio de ódio, né? E daí o que diz o Maturana, né? Ele diz que não, né? Que a gente já viu, quando a gente viu o vídeo da Maria Gimbutas, né? Que as culturas lá matrísticas originais, elas não tinham, não era essa emoção de fundo, né? Uma emoção de cuidado, de cultivo das relações, né? Uma cultura, são culturas pacíficas, e essas culturas pré-históricas que vêm antes da civilização, em nível temporal, elas têm muito mais milhares de anos que a civilização, né? Então, e que infelizmente dentro da história a gente chamou de pré-história, como se elas não fossem história, né? Mas essa é a nossa história. Então, o que o Maturana vai dizer que o conflito entre o bem e o mal ele não é uma questão biológica, isso não vem com o ser humano, ele é uma criação histórica, né? Então, vocês se lembram lá que a gente viu aquela história que ele contou, né? Que ele imaginou que então um grupo de caçadores que conviviam, né, com os lobos, iam atrás das manadas, conviviam com outros animais caçadores, né, e compartilhavam dessa manada, né, não considerando essa manada como sua, mas como partícipe de um ambiente, né, que está doando vida. Então, bom, que se partilhava da caça também com outras espécies, com outros grupos humanos. E que daí, de repente, um grupo lá de caçadores resolve não só espantar os lobos que queriam a mesma caça, mas resolve que os lobos não podem mais caçar, né? E daí muda a sua forma de proceder à caça, onde existe uma apropriação, aquele rebanho já não pertence a si mesmo, pertence àquele grupo de caçadores, né? E todos os outros caçadores, outras espécies ou outros grupos humanos que caçam daquele mesmo rebanho, são considerados inimigos a partir de então. E ele coloca, né, em que isso possivelmente seja origem, né, num pequeno grupo, num pequeno bando de caçadores, e isso foi se alargando, foi se tornando algo histórico, que foi se perpetuando, passando de geração em geração. Isso cria o patriarcado, né? É a hipótese dele. Então, o que ele diz? Né? Que, na realidade, isso foi uma criação cultural, né? Um tipo de cultura, e que tem uma relação histórica, mas que, biologicamente, o que nos consolida como espécie não é essas emoções. Isso vem depois, em nível cultural, passando de geração em geração. Então, esse conflito entre o bem e o mal não existe em nível biológico e não é algo inerente ao ser humano. É inerente à nossa história a partir do patriarcado. Então, para o Maturana, né, a natureza humana é o amor.
e nós nos desviamos disso. Mas lá, quando a gente tem um sonho, né, de uma sociedade justa, uma sociedade linda, onde a gente quer tanto, né, tanto viver em paz, né? Agora a gente passou recém um ano novo, né? E tantos desejos de paz, de amor, de solidariedade, de um mundo mais justo, né? Tudo isso que são as utopias, né? Elas, na realidade, esse nosso sonhar com o mundo possível, né? Pertence a essa natureza original, amorosa. Por isso que a gente sempre volta aí. Se isso não pertencesse à nossa natureza dentro do patriarcado, a gente não teria esse sentimento, né? Então, a gente sempre volta, né, a isso, porque isso é a nossa origem. Por isso que temos a necessidade de voltar, né? E sim, é justo que a gente possa nutrir as nossas utopias, né? Utopias como um futuro possível, não como um futuro impossível, como muitas vezes no patriarcado a gente costuma ver, né? Uma cultura de amor é uma utopia, né? Como se a utopia fosse algo banal, algo bobo, uma loucura de alguém que está absorvido por um delírio poético, né? E não, as utopias são, né, as possibilidades imaginativas que o nosso amor encontra, né? A nossa natureza amorosa nos convida a retomar um caminho, voltar por uma casa. E isso se trata, tem várias dimensões, né? Do que a gente vai cultivar. A gente vai cultivar essa natureza amorosa, utópica, ou a gente vai cultivar a ira, a violência, a tristeza, o afastamento da vida, a destruição da vida, né? Então, isso se trata de uma escolha pessoal, mas também é uma escolha social. E é uma escolha comunitária também, né? Então, quando a gente, por exemplo, está no nosso condomínio, onde a gente, na nossa cidade, na nossa rua, na nossa família, né? A gente pode escolher o que a gente vai cultivar, né? Quais são as emoções que a gente vai cultivar. Lembrando, né, que o Maturana fala que quando a gente escolhe um candidato, né, esse ano a gente tem eleições, a gente tem que ver, antes de tudo, não o programa ideológico dele, mas é a emoção de base, né? Qual a emoção que ele nos passa? O que ele está disposto a cultivar, essa pessoa, né? E porque certamente se o discurso dessa pessoa, a forma de agir é cheia de ódio, ele pode ter o discurso ideológico mais lindo desse mundo, mas ele vai perpetuar a emoção de base. Então, é bem interessante essa reflexão que ele faz, que ele nos trouxe na reflexão sobre a democracia, né? Então, uma das coisas bem importantes que o Maturana traz, nesse sentido do que eu estava falando, né, é que uma cultura matrística ela não se dá pela luta, né? Então, porque muitas vezes a gente diz assim, a gente vai lutar para salvar o Rio, nós vamos guerrear pela paz, né? Nós vamos batalhar pelo cuidado pela vida, né? Então o Maturana diz, não, a gente tem que parar de lutar, a gente tem que parar de brigar, a gente tem que parar de ver a vida como algo que envolve luta, né? E sim, a cultura matrística ela está ligada à dissolução da luta. Então, somente que isso se dá
com liberdade, mas com outra palavra, né, que é muito importante, que dentro da nossa cultura não, às vezes a gente não gosta muito, que é a responsabilidade. Então, existe liberdade e responsabilidade, que parecem que são duas coisas que não são, que não podem ser colocadas juntas, né? Mas na realidade elas estão juntas. Então, existe uma liberdade, uma responsabilidade para reaproximar a nossa origem biológica amorosa. Então, por que eu falo de responsabilidade, né? Vou dar uma aguinha, pessoal, um pouco que a garganta aqui está falhando. Então, por que eu falo de responsabilidade? Porque muitas vezes na nossa cultura é tão individualista, né? Com tanta dificuldade de perceber o outro, a gente acha que liberdade é não ter relação com o outro, não dever nada a ninguém, né? Ou seja, não me interessa a conexão com o outro. Isso é liberdade. E quando a gente vai pensar na nossa origem biológica amorosa, que é justamente essa rede de interações, de cuidado com a vida, isso implica naturalmente na responsabilidade. Cuidar da vida é uma responsabilidade, mas não é exatamente um dever. O que existe dentro da nossa cultura? É uma transformação, né, naquilo que seria responsabilidade em dever. Então, o dever ele pode ou não estar relacionado a algo que eu tenho que fazer, porque eu sou obrigado a fazer. Não porque eu queira fazer, mas porque eu sou obrigada a fazer. A responsabilidade, ela tem uma ligação com algo que eu tenho um sentimento de querer cuidar. Né? Eu sinto esse vínculo, eu sinto essa pulsação, eu sinto essa relação, essa cooperação, essa coexistência como algo que é perpassado de amor. E a minha responsabilidade dentro dessa rede também perpassar esse amor. E é interessante porque viver isso, e aqui a gente entra na questão da vivência, né? Viver isso nos dá acesso à liberdade, né? Enquanto o viver desconectado de todos, né? Numa questão individualista, desconectado de uma relação de amorosidade com os demais, de reconhecimento de si mesmo e do outro, mas sim numa relação utilitarista com os demais, né? Onde o outro está a meu serviço. Isso não me conduz à liberdade, isso me conduz a um sentimento de solidão, né? A um não reconhecimento nem de mim mesma, porque eu preciso do outro para me reconhecer. Então, é com liberdade e com responsabilidade que a gente se reaproxima, né, da nossa origem biológica amorosa. Então, a nossa racionalidade, ela é algo que vai surgir a partir dessa base emocional. Então, essa racionalidade que surge a partir de uma base emocional amorosa, ela nutre conversações amorosas. Então, quando a base emocional é de ódio, ela vai nutrir uma racionalidade de ódio. Por que eu estou colocando isso? Porque muitas vezes a gente pensa justamente ao contrário, né? Que a gente vai mudar a sociedade mudando a forma de a gente pensar essa sociedade. E para o Maturana é o contrário. A gente tem que mudar a emoção que está de base na nossa cultura para mudar a forma de pensar. E daí nutrir as conversações
também com base racional a partir dessa amorosidade. Porque na nossa cultura a gente nutre as conversações com base racional a partir do ódio. Então, lembrando que ele sempre coloca, a mudança se dá na base emocional. Então, ele coloca assim que é muito importante a gente estar atento aos nossos desejos, né? Por que isso? Porque os nossos desejos, eles nos movem. Então, se a gente vai lá para a nossa base emocional, biológica, mais profunda, o nosso desejo é de amorosidade, é de convívio, né? E isso vai aparecer nas nossas utopias. Mas ele alerta, né? Os desejos, eles são muito manipuláveis. Então, muitas vezes, especialmente a sociedade de consumo, ela manipula esses desejos, ela faz com que a gente desvie desses desejos, né? Dos desejos originais, e passa a substituir esses desejos originais por artigos de consumo, por formas de ostentar, por formas de nos relacionar, né? Que não tem a ver com essa base, né? Com a base original. Então, ele coloca assim que a nossa cultura, ela gerou a perda do autorrespeito, a perda do respeito pelo outro, a perda da sensibilidade e da dignidade. E ele, então, vai finalizar, né, essa parte do livro, que é ele que escreve, né? Então, dizendo que o caminho de volta, né, se dá pelo resgate, né, do autorrespeito, do respeito pelo outro, da sensibilidade e do resgate da dignidade. E isso não se dá a partir da racionalidade, mas sim da vivência destes valores. Que é importante que a gente vivencie esses valores e todas as emoções que eles nos trazem, para que a gente possa realmente voltar para casa. Ok, pessoal. É isso, então, para a gente finalizar o nosso percurso. Deixa eu fechar aqui.